2 miligramas. O tamanho de alguns grãos de areia. Isso é tudo que é necessário para tirar uma vida humana. Este é o fentanil, a substância mais letal que já inundou as ruas americanas. Um opioide sintético 50 vezes mais potente que a heroína, 100 vezes mais forte que a morfina. E está em todo lugar. Apenas em 2023, o fentanil matou quase 70 mil americanos. Mais do que acidentes de trânsito. Mais do que violência armada. Mais do que qualquer conflito militar recente. Este inimigo invisível não faz distinção. Leva adolescentes em festas, trabalhadores buscando alívio para dores, viciados lutando para sobreviver. Destrói famílias, aniquila comunidades e deixa um rastro de morte que se estende por todos os estados americanos. Isso não é apenas uma crise de drogas. É um ataque calculado. Uma indústria trilionária alimentada por fornecedores químicos chineses, fabricada por cartéis mexicanos e contrabandeada através de fronteiras na operação mais sofisticada que o mundo já testemunhou. Esta é a história de como o fentanil conquistou a América. E por que detê-lo pode ser impossível. Tudo começa a milhares de quilômetros de distância, nas zonas industriais da China, em fábricas discretas e plantas químicas espalhadas por províncias como Hebei, Jiangsu e Guangdong. Essas instalações produzem o que chamamos de precursores químicos, os blocos de construção do fentanil, compostos com nomes como NPP e ANPP, N-fenetil 4-piperidona e 4-anilino N-fenetilpiperidina. No papel, esses químicos têm usos industriais legítimos. Podem ser componentes em produtos farmacêuticos, processos de manufatura, laboratórios de pesquisa. Por causa disso, são legais para produzir e exportar em muitos países. Isso cria uma brecha. Uma zona cinzenta que os traficantes exploram com precisão cirúrgica. Intermediários químicos chineses operam através de empresas de fachada. Negócios que parecem legítimos na superfície. Fornecedores veterinários. Varejistas de informática. Laboratórios químicos. Mas por trás dessas fachadas, estão traficando as matérias-primas da morte. Eles anunciam em sites criptografados. Comunicam-se através de mensagens codificadas. Aceitam pagamento em criptomoedas ou através de esquemas complexos de lavagem de dinheiro. Os precursores são embalados em contêineres sem identificação, rotulados como solventes industriais ou agentes de limpeza. São carregados em navios de carga, caminhões comerciais e aviões. Viajam por rotas marítimas internacionais, passando por inspeções alfandegárias projetadas para capturar drogas acabadas, não seus ingredientes de aparência inocente. E chegam ao México. Em 2018, autoridades americanas descobriram um nacional chinês trabalhando diretamente com o cartel de Sinaloa. Ele sintetizava fentanil na Índia e o traficava para o México. Quando as regulamentações chinesas começaram a apertar, a operação simplesmente mudou. A produção migrou para a Índia. Quando a Índia reprimiu, redes surgiram em outros países. O sistema se adapta mais rápido do que a aplicação da lei consegue responder. Hoje, o México é o principal centro de fabricação de fentanil destinado aos Estados Unidos. 2 cartéis dominam esta indústria mortal: o Cartel de Sinaloa e o Cartel Jalisco Nova Geração, conhecido como CJNG. Essas não são gangues de rua. São corporações criminosas multinacionais com receitas na casa dos bilhões. Possuem divisões de logística, forças de segurança, conexões políticas e sofisticação tecnológica que rivaliza com negócios legítimos. Os cartéis descobriram algo revolucionário sobre drogas sintéticas. Diferente da heroína, que requer controlar vastos territórios onde campos de papoula crescem, ou cocaína, que precisa de plantações de coca na América do Sul, o fentanil pode ser produzido em qualquer lugar. Um pequeno laboratório. Um porão. Um armazém. Tudo o que você precisa são os químicos precursores, equipamento básico e alguém com conhecimento rudimentar de química. A produção é rústica, mas eficaz. No estado de Sinaloa, escondidos entre fazendas de gado e casas semi-construídas, cozinheiros de fentanil trabalham em laboratórios improvisados. Esses são frequentemente ex-agricultores que perderam seus meios de subsistência quando os cartéis mudaram da heroína para sintéticos. Usam trajes de proteção, óculos escuros e máscaras de pano.
Alguns acreditam que beber cerveja ou leite vai neutralizar os efeitos de inalar vapores de fentanil. Não funciona. Muitos morreram por exposição. Os próprios laboratórios são deliberadamente primitivos. Salas de 3 por 3 metros cheias de galões rotulados acetona pura, químico chinês e fentanil XXX. Os vapores tóxicos podem cegar, queimar a pele ou causar insuficiência respiratória. Mas as margens de lucro são astronômicas. Um cozinheiro pode ganhar $2.500 por semana. Os cartéis podem produzir quilos de fentanil com apenas centenas de dólares em químicos precursores. Esses quilos, quando cortados e distribuídos nos Estados Unidos, valem dezenas de milhões. A eficiência é impressionante. 1 quilo de fentanil pode produzir aproximadamente 500 mil doses letais. Em julho de 2023, soldados mexicanos capturaram 543 quilos de fentanil em uma única apreensão. Isso representava veneno suficiente para matar cada pessoa nos Estados Unidos mais de 2 vezes. E isso foi apenas uma apreensão. Mas a produção é apenas o começo. O verdadeiro gênio do comércio de fentanil está no contrabando. Como você move quantidades massivas da substância mais ilegal da Terra através da fronteira mais monitorada do mundo? A resposta é mais simples do que você imagina. Você esconde à vista de todos. 80% do fentanil entrando nos Estados Unidos é apreendido na fronteira sudoeste. Mas não onde a maioria das pessoas imagina. Não está vindo com migrantes atravessando o deserto a pé. Está vindo através de portos oficiais de entrada. As mesmas travessias onde milhões de veículos legítimos, caminhões e viajantes passam todos os dias. Em um dia médio de março de 2025, mais de 200 mil veículos pessoais cruzaram do México para os Estados Unidos. Mais de 100 mil pedestres. 21 mil caminhões de carga transportando 37 mil contêineres. 350 ônibus. 31 trens puxando 33 mil vagões. São mais de 700 mil oportunidades individuais para esconder algo do tamanho de um pacote de açúcar que poderia matar milhares. Os cartéis exploram esse volume com precisão cirúrgica. Recrutam contrabandistas, conhecidos como mulas. A maioria não são criminosos endurecidos. São americanos desesperados atraídos por promessas de dinheiro fácil. $1.000 a $10.000 por uma única viagem. Cruzar a fronteira, pegar um pacote, dirigi-lo de volta. Simples. Seguro. Ou assim lhes dizem. De acordo com dados da Comissão de Sentenças dos Estados Unidos de 2023, 86,4% dos indivíduos condenados por tráfico de fentanil eram cidadãos americanos. A idade média era 34 anos. São pessoas com famílias, empregos, dívidas. Pessoas dispostas a arriscar por dinheiro que precisam desesperadamente. Os métodos de contrabando são sofisticados. O fentanil é escondido em compartimentos secretos soldados em chassis de veículos. Oculto em pneus sobressalentes, tanques de gasolina, painéis de porta. As pílulas são embrulhadas em papel carbono para derrotar máquinas de raio-x e revestidas com fita para confundir cães farejadores de drogas. Alguns lotes são testados antes da exportação. Se cheiram levemente a pipoca, a dosagem está correta. Carregamentos maiores são misturados com carga legítima. Um caminhão transportando produtos pode ter quilos de fentanil escondidos entre as caixas. Um carregamento comercial de peças automotivas pode ocultar pílulas em blocos de motor. O volume absoluto do comércio legal torna a inspeção abrangente impossível. Agentes alfandegários não podem fisicamente revistar cada veículo sem paralisar o comércio. Entre 2021 e 2024, os esforços de aplicação do Departamento de Segurança Interna capturaram quantidades recordes de fentanil. Mais de 55 milhões de pílulas falsas apenas em 2024. Isso representa 367 milhões de doses potencialmente mortais. Mas autoridades policiais admitem que isso é provavelmente apenas uma fração do que passa. Para cada apreensão, incontáveis carregamentos chegam ao seu destino. Uma vez nos Estados Unidos, o fentanil inunda o mercado negro com velocidade aterrorizante. É vendido em esquinas, sim, mas cada vez mais, é distribuído através de aplicativos criptografados, plataformas de mídia social e mercados online. Traficantes anunciam no Snapchat,
Instagram e serviços de mensagens criptografadas. Compradores fazem pedidos como se estivessem comprando pizza. A transação é digital. A entrega é frequentemente feita através de pontos mortos, similar aos sistemas Zakladka russo. Mas é aqui que o fentanil se torna singularmente mortal. Não é vendido apenas como fentanil. É misturado em tudo. Pílulas de prescrição falsas que parecem idênticas à oxicodona, Xanax ou Adderall. Cocaína em pó. Metanfetamina. Até maconha em alguns casos. Usuários que pensam estar tomando uma droga estão na verdade ingerindo algo 50 vezes mais potente. A Agência de Combate às Drogas apreendeu mais de 34 milhões de pílulas de fentanil apenas nos primeiros meses de 2025. Análises laboratoriais mostram que muitas dessas pílulas são inconsistentes na dosagem. Uma pílula pode conter uma quantidade segura. A próxima do mesmo lote pode ser letal. É roleta russa em forma farmacêutica. Por que os cartéis fazem isso? Por que contaminar outras drogas com algo tão perigoso? A resposta é friamente calculada. O fentanil é barato. Heroína é cara de produzir. Cocaína requer contrabando da América do Sul. Mas o fentanil pode ser fabricado por centavos e proporciona uma alta mais intensa. Maximiza o lucro enquanto minimiza o custo. Escutas telefônicas americanas de líderes do cartel de Sinaloa revelaram conversas arrepiantes. Eles discutiram explicitamente criar ruas de viciados americanos. Expressaram completa indiferença às mortes que causavam. Uma mensagem interceptada dizia: nossa fórmula não mata. Mas se você mudar o produto, então pode haver um grande problema. Eles culpavam traficantes americanos pelas overdoses, mesmo enquanto inundavam o mercado com veneno. O custo humano é quase incompreensível. Em 2023, opioides sintéticos, principalmente fentanil, mataram aproximadamente 70 mil americanos. São 191 mortes todos os dias. Mais de 5 vidas perdidas a cada hora. Mas esses números, por mais horríveis que sejam, não contam a história completa. Por trás de cada estatística há uma pessoa. Um filho que foi a uma festa e nunca voltou para casa. Uma mãe que tomou o que pensava ser um analgésico prescrito para suas costas. Um veterano lutando com lesões que recorreu a drogas de rua quando as prescrições legais acabaram. Um adolescente que cometeu um erro, tomou uma pílula e morreu em seu quarto enquanto seus pais dormiam no cômodo ao lado. Sarah tinha 17 anos. Estudante de honra. Jogadora de futebol. Ela tomou o que pensava ser Percocet para uma lesão esportiva. Era fentanil prensado em uma pílula falsificada, comprada de um traficante que ela conheceu no Snapchat. Seu pai a encontrou na manhã seguinte. Ela estava morta há 6 horas. Marcos tinha 32 anos. Operário de fábrica. Pai de 2. Após um acidente de trabalho, recebeu prescrição de opioides para dor. Quando a prescrição acabou, recorreu a drogas de rua. Ele pensou estar comprando heroína. Era 90% fentanil. Teve overdose em seu caminhão durante o intervalo do almoço. Sua filha estava esperando que ele a pegasse na escola. Essas histórias se repetem milhares de vezes, em todos os estados, todas as comunidades. Nenhuma demografia é imune. Mortes por fentanil estão aumentando entre todos os grupos raciais. Americanos negros viram as taxas de overdose aumentarem quase 7.000% entre 2013 e 2020. Comunidades hispânicas estão devastadas. Reservas nativas americanas enfrentam taxas de morte em nível de crise. Adolescentes brancos suburbanos estão morrendo em festas. Profissionais urbanos estão morrendo sozinhos em apartamentos. A faixa etária é aterrorizante. Adolescentes experimentando pela primeira vez. Pessoas na faixa dos 20 e 30 anos no auge de suas vidas. Trabalhadores de meia idade buscando alívio para a dor. Até idosos americanos que ingerem acidentalmente medicação contaminada. De 2021 a 2024, mais de 15 mil jovens com menos de 35 anos morreram de overdoses de fentanil. O custo econômico é igualmente impressionante. Apenas em 2023, a crise do fentanil custou à economia americana estimados 2,7 trilhões de dólares. Isso é quase 10% de todo o produto interno bruto. Dessa soma astronômica, 41%, 1,1 trilhão,
vem do valor de vidas perdidas. 49%, 1,34 trilhões, representa a perda de qualidade de vida para aqueles vivendo com dependência. Os 10% restantes, 277 bilhões, cobrem custos de saúde, perda de produtividade, despesas relacionadas ao crime, aplicação da lei, processos judiciais e encarceramento. Para colocar isso em perspectiva, até estimativas pessimistas de danos econômicos de grandes interrupções comerciais empalidecem em comparação. O fentanil não está apenas matando pessoas. Está paralisando a economia, sobrecarregando sistemas de saúde, enchendo prisões, destruindo famílias e dizimando comunidades inteiras. Mas há uma reviravolta nesta história. Um desenvolvimento que ninguém previu. Começando em 2023, algo mudou. Pela primeira vez desde que a crise começou, as mortes por overdose começaram a declinar. Em 2024, as mortes caíram quase 25%. De 114 mil mortes nos 12 meses terminando em agosto de 2023, para 87 mil no período terminando em setembro de 2024. São 27 mil mortes a menos. 70 vidas salvas todos os dias. Entre jovens com menos de 35 anos, o declínio é ainda mais dramático. Uma redução de 40% nas mortes por drogas. Aproximadamente 15 mil jovens americanos a menos morrendo comparado a 2021, o ano mais mortal registrado. O que aconteceu? Como a maré mudou repentinamente? Pesquisadores oferecem múltiplas teorias. Distribuição mais ampla de naloxona, comumente conhecida como Narcan. Esta medicação pode reverter overdoses de opioides em minutos. Agora está disponível sem prescrição na maioria das farmácias. Policiais a carregam. Escolas a estocam. Familiares de usuários a mantêm à mão. Milhares de vidas foram salvas pela administração rápida de Narcan. Outro fator pode ser mudanças no próprio suprimento de fentanil. Alguns pesquisadores acreditam que traficantes estão cortando o fentanil com substâncias menos potentes, tornando cada dose menos provável de ser imediatamente letal. Isso não é compaixão. É negócio. Clientes mortos não podem comprar mais drogas. Cartéis podem estar ajustando fórmulas para manter usuários vivos por mais tempo. Acesso aumentado ao tratamento de dependência desempenhou um papel. Mais americanos estão buscando ajuda. Mais programas estão disponíveis. Medicamentos como buprenorfina e metadona ajudam a gerenciar abstinência e desejos, permitindo que as pessoas estabilizem suas vidas sem recorrer a drogas de rua. Mas talvez o fator mais significativo seja a mudança de comportamento geracional. Durante a pandemia de Covid, adolescentes e jovens adultos começaram a usar drogas e álcool em taxas dramaticamente menores. Em 2024, o número de adolescentes abstendo-se de todas as substâncias atingiu seu nível mais alto em décadas. Pesquisadores chamam essa tendência de sem precedentes. A especialista em dependência doutora Nora Volkow, diretora do Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas, sugere que anos de devastação causados pelo fentanil criaram um efeito dissuasor. A geração Z testemunhou a destruição em primeira mão. Viram amigos morrerem. Frequentaram funerais. Assistiram famílias sendo dilaceradas. E muitos escolheram não correr o risco. Dados mostram que americanos mais jovens estão se afastando de opioides e álcool em direção ao que percebem como drogas mais seguras. Cannabis. Psicodélicos. Substâncias com menor risco de overdose. Embora ainda preocupante de uma perspectiva de saúde pública, essa mudança está objetivamente salvando vidas. Mas especialistas alertam que este progresso é frágil. A crise do fentanil está longe de acabar. 87 mil mortes por ano ainda é catastrófico. São mais que o dobro do número de americanos mortos em acidentes de carro anualmente. É mais que o total de mortes de toda a guerra do Vietnã, todos os anos. E há ameaças a esse progresso tênue. Cortes orçamentários federais recentes congelaram ou eliminaram subsídios apoiando o tratamento de drogas de primeira linha e programas de redução de danos. Agências de saúde pública enfrentam reduções massivas de financiamento. Centros de tratamento estão fechando. Programas de alcance estão sendo encerrados. A própria infraestrutura que ajudou a reduzir mortes está sendo desmantelada.
A administração Trump propôs bilhões em cortes para agências de ciência e saúde respondendo à crise. Se esses cortes forem implementados, especialistas preveem que as taxas de morte poderiam subir novamente. O progresso poderia evaporar. O breve momento de esperança poderia se tornar outro falso amanhecer em décadas de devastação. Há também a evolução do próprio suprimento de drogas. Cartéis não são estáticos. Eles se adaptam. Novos opioides sintéticos estão constantemente sendo desenvolvidos. Substâncias ainda mais potentes que o fentanil. Carfentanil, usado para tranquilizar elefantes, é 10.000 vezes mais potente que a morfina. Um único grão pode matar um humano. Já apareceu em algumas apreensões de drogas. Xilazina, um sedativo veterinário conhecido nas ruas como Tranq, está cada vez mais sendo misturado com fentanil. Causa danos severos aos tecidos, levando a feridas horríveis e amputações. Não responde ao Narcan, tornando overdoses ainda mais difíceis de reverter. Em algumas regiões, mais de 90% do fentanil apreendido agora contém xilazina. Os cartéis também estão diversificando. Além do fentanil, traficam metanfetamina, cocaína e novas drogas sintéticas. Expandiram para outros empreendimentos criminosos: tráfico humano, roubo de combustível, contrabando de animais selvagens. Controlam não apenas rotas de drogas, mas sistemas políticos, economias legais e regiões inteiras do México. O Cartel Jalisco Nova Geração, designado pelos Estados Unidos como organização terrorista estrangeira, gera centenas de milhões de dólares anualmente apenas do tráfico de fentanil. Usam esse dinheiro para comprar armas, subornar autoridades e travar guerra contra cartéis rivais. A violência no México atingiu níveis comparáveis às zonas de guerra ativas. Dezenas de milhares morrem a cada ano em violência relacionada a cartéis. E o alcance é global. Cartéis mexicanos operam na Europa, Ásia, Austrália. Redes criminosas chinesas lavam dinheiro de cartéis através de sistemas bancários internacionais. Fentanil produzido no México está aparecendo no Canadá, Europa e até de volta na Ásia. O que começou como uma crise americana está se tornando uma catástrofe mundial. Esforços para parar o fluxo estão falhanando. Para cada laboratório que o exército mexicano fecha, 3 mais abrem. Para cada grande traficante preso, 1 dúzia de substitutos assume. Apreensões estão em níveis recordes, mas também a produção. A aplicação da lei descreve como tentar esvaziar o oceano com um balde. A cooperação internacional é complicada. A China concordou em regular precursores de fentanil em 2019, mas a aplicação é inconsistente. Fabricantes químicos simplesmente mudam para compostos não regulados que são molecularmente similares, mas tecnicamente legais. É um jogo de gato e rato onde os criminosos estão sempre um passo à frente. A resposta do governo mexicano tem sido criticada como inadequada. O ex-presidente López Obrador focou no que chamou de raízes econômicas da violência em vez de confrontar diretamente os cartéis. Sua política de abraços, não tiros foi destinada a reduzir conflito, mas permitiu que cartéis expandissem seu poder. Esforços atuais permanecem prejudicados por corrupção, recursos insuficientes e a escala absoluta da influência dos cartéis. A fronteira Estados Unidos-México permanece a vulnerabilidade crítica. Apesar de bilhões gastos em aplicação, tecnologia e pessoal, o problema fundamental persiste. O volume de comércio e viagem legítimos é tão imenso que triagem abrangente é impossível. 700.000 travessias diárias não podem todas ser completamente revistadas sem destruir a economia. Alguns especialistas argumentam que a solução requer uma abordagem completamente diferente. Descriminalização do uso de drogas, tratando dependência como questão médica em vez de criminal. Portugal implementou este modelo em 2001 e viu reduções dramáticas em mortes por overdose e transmissão de HIV. Mas nos Estados Unidos, tais políticas enfrentam feroz oposição política. Outros defendem programas de fornecimento de drogas mais seguras. Fornecer opioides de grau farmacêutico a viciados em ambientes controlados, eliminando exposição a drogas de rua contaminadas. O Canadá pilotou tais programas com resultados promissores. Mas novamente, a resistência política e social é forte. A realidade é que não há solução simples. O fentanil é barato de produzir, fácil de contrabandear,
enormemente lucrativo e devastadoramente eficaz. A demanda é impulsionada por dor legítima, saúde inadequada, desespero econômico e a realidade neurológica da dependência. O suprimento é mantido por redes criminosas internacionais sofisticadas com recursos que rivalizam com Estados-nação. Isso não é apenas um problema de drogas. É um sintoma de fraturas mais profundas. Desigualdade de renda, inacessibilidade de saúde, desesperança econômica em comunidades esvaziadas pela desindustrialização, isolamento social. A crise de opioides começou com empresas farmacêuticas empurrando analgésicos prescritos nos anos 1990, criando milhões de viciados por meios legais. Quando as prescrições foram cortadas, essas pessoas recorreram à heroína. Quando a heroína foi infiltrada com fentanil, a taxa de mortalidade explodiu. O fentanil ataca os vulneráveis. O trabalhador ferido que não pode pagar cirurgia. O veterano com TEPT não tratado. O adolescente experimentando em uma festa. O paciente de dor crônica abandonado pelo sistema médico. A pessoa em situação de rua buscando qualquer escape da miséria. Essas não são falhas morais. São seres humanos em crise. E o fentanil oferece uma solução que os mata. As pílulas parecem idênticas à medicação legítima. O pó é indistinguível da heroína. Não há maneira de um usuário saber o que está tomando sem teste laboratorial. Até viciados experientes não conseguem dizer. E 2 miligramas, invisíveis a olho nu, são suficientes para parar um coração. Famílias ficam com perguntas impossíveis. Pais se perguntando o que perderam. Cônjuges repassando a última conversa. Crianças que nunca entenderão por que mamãe ou papai não voltaram para casa. Amigos que desejam ter dito algo, feito algo, qualquer coisa para prevenir a morte que viram vindo, mas se sentiram impotentes para parar. Comunidades são esvaziadas. Escolas perdem estudantes. Empregadores perdem trabalhadores. Socorristas ficam traumatizados por testemunhar morte diariamente. Hospitais transbordam. Necrotérios ficam sem espaço. Sistemas de assistência social são sobrecarregados com crianças cujos pais estão mortos ou incapacitados. Os efeitos cascata tocam todos, até aqueles que nunca tocam drogas. E continua. Agora mesmo, enquanto você ouve estas palavras, fentanil está sendo fabricado em um laboratório em Sinaloa. Está sendo contrabandeado através da fronteira em um compartimento oculto. Está sendo vendido em uma esquina ou através de um aplicativo criptografado. Está sendo ingerido por alguém que não tem ideia de que está prestes a morrer. A máquina continua funcionando. Os corpos continuam se acumulando. A crise continua. O declínio nas mortes é encorajador. 27 mil americanos a menos mortos são 27 mil famílias poupadas de sofrimento inimaginável. Mas não podemos declarar vitória. Não podemos nos tornar complacentes. 87 mil mortes por ano ainda é uma catástrofe. É uma cidade americana de tamanho médio completamente eliminada, todos os anos. Quantos mais morrerão antes que mudança real aconteça? Quantas mais famílias devem ser destruídas? Quantas mais gerações serão marcadas? A resposta depende de escolhas que fazemos agora. Investimento em tratamento e prevenção. Abordar causas raiz da dependência. Cooperação internacional para interromper cadeias de suprimento. Responsabilizar empresas farmacêuticas e traficantes. Apoiar comunidades devastadas pela crise. Ou podemos continuar como estamos, observando o número de mortos, esperando que continue declinando, sabendo que poderia subir novamente a qualquer momento, tratando vítimas como criminosos, estigmatizando dependência, subfinanciando saúde, permitindo que cartéis operem com quase impunidade, aceitando que é assim que as coisas são. O fentanil não é um desastre natural. Não é um ato de Deus. É uma catástrofe feita pelo homem, impulsionada por lucro, possibilitada por falhas políticas e sustentada por indiferença social. Pode ser parado. Mas apenas se decidirmos que vidas americanas valem mais que conveniência política, mais que cortes orçamentários, mais que os lucros massivos fluindo para criminosos. 2 miligramas. Isso é tudo que é necessário. Alguns grãos de areia. Invisível. Inodoro, sem sabor, e absolutamente letal.
Este é o inimigo. Isto é o que está matando a América. Uma overdose de cada vez. A questão não é se podemos pará-lo. A questão é se vamos. Antes da próxima vítima. Antes da próxima família ser destruída. Antes de outra geração ser perdida para uma crise que tivemos toda a oportunidade de prevenir. Este é o fentanil. A epidemia mais mortal da América. E está acontecendo agora.